pastor Hugo vir aqui à frente. Meus irmãos, o culto hoje, quem está à frente são os homens da igreja. Os irmãos já perceberam aí desde a abertura. O irmão Alex Urbano pôde abrir o seu coração e nos abençoar com uma palavra. E as demais participações aqui foram dirigidas o 5º domingo de cada mês. O mês que forem 5 domingos, a gente vai estar colocando os homens à frente dos cultos. E quero até, inclusive, antes de passar a palavra para o pastor Hugo, desafiar você, chamar, convidar a estarem conosco. Você, homem, as quintas-feiras tem sido uma bênção. Caminharmos lado a lado tem sido algo prazeroso. Então, se você puder, quinta-feira, às 19 horas, 19h15, quiser trazer sua esposa para uma reunião das mulheres também, mães de joelho também, já pode fazer as duas coisas. Pastor Hugo tem sido um instrumento de Deus nas nossas vidas, tem sido uma bênção muito grande caminhar com ele aqui na nossa cidade, já que há um bom tempo. E o pastor Hugo, mais uma vez, vai estar pregando a palavra de Deus aos nossos corações. Ele, mais uma vez, está acompanhado da sua esposa, a irmã Daniela. Renata. Ai, desculpa, minha irmã, fugiu. Renata. A Renata está com os seus pais. Eu queria que depois você apresentasse pelos nomes que eu acabei não pegando. A filhinha está aqui. Daniel, né? Seu filho? Miguel. Miguel. Trocando. Tentar, né? Nossa, eu ia chamar você de Hugo Farias. Freitas. Amém. Ia trocar tudo. Meu irmão, mas fique à vontade, mais uma vez, prega a palavra. Nem vou arriscar de falar os nomes dos seus sogros aí, senão eu erro também. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos e irmãs. Que bênção, um privilégio estar mais uma vez com esta igreja maravilhosa, querida, especialmente ministrando a palavra de Deus com os irmãos. Como o pastor Alberto já disse, estou hoje acompanhado, da minha esposa Renata, a Rebequinha, minha filhinha, está no colo dela, Miguelzinho está lá na classe, meu outro filho, e minha sogra, dona Cláudia, Sonélio, são da Igreja Batista de Volta Redonda, Volta Redonda e Guarapari também, Eles estão pulando aí, mas são bênçãos nas nossas vidas, estão passando uns dias aí em casa e aproveitando para conhecer uma parte do corpo de Cristo aqui também. Amém. Glória a Deus. Eu queria compartilhar com os irmãos a palavra de Deus que está no livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 8. 2 Crônicas, capítulo 8. Nós vamos ler versos 1 e 2. 2 Crônicas, capítulo 8, versos 1 e 2. E depois nós vamos ler o capítulo 9, versos 3 a 8. 2 Crônicas, versos 1 e 2, primeiramente. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: Ao fim de 20 anos, tendo Salomão terminado a casa do Senhor e a sua própria casa, edificou as cidades de Irão, que Irão lhe tinha dado, e fez habitar nelas os filhos de Israel. Até aqui. Agora, 2 Crônicas 9, do 3 ao 8. 2 Crônicas 9, versos do 3 ao 8, diz assim: Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados e os trajes deles, seus copeiros, os seus trajes e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si. E disse ao rei: Foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria no que se falava, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade da grandeza da tua sabedoria. Sobrepujas a fama que ouvi. Felizes os teus homens, felizes estes teus servos que estão sempre diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no seu trono como rei para o Senhor teu Deus.
porque o teu Deus ama a Israel para o estabelecer para sempre. Por isso te constituiu rei sobre ele, para executares juízo e justiça. Amém. Que a palavra de Deus fale poderosamente aos nossos corações, que os nossos corações estejam atentos e os ouvidos abertos para ouvir a voz de Deus. Amém? Tem uma frase que eu gosto muito do pastor Carlito Paes, lá de São José dos Campos. Ele diz: a excelência honra a Deus e abençoa o próximo. A excelência honra a Deus e abençoa as pessoas ao nosso redor. E quando nós olhamos então para a vida de Salomão, nós vemos que Salomão, você conhece um pouco da história de Salomão, um homem que a palavra de Deus diz que não houve sábio como Salomão. Deus perguntou para Salomão o que ele gostaria de ter e ele pediu sabedoria. E Deus concedeu a ele sabedoria e ainda falou: olha, porque você não me pediu nem ouro nem prata, mas me pediu sabedoria? Obrigado, meu irmão. Eu vou te dar ouro, prata e sabedoria. O rei Salomão, então, um rei muito bem sucedido no seu reinado, na sua vida política. Tudo o que fazia era com muita excelência, a ponto de a rainha de Sabá, quando vem, olha tudo o que está ao seu redor, os detalhes, os talheres, a comida, a mesa posta, a roupa dos seus empregados, a sabedoria de Salomão, e ela fica maravilhada. É interessante que quando a gente pensa em pessoas que fazem as coisas, né? Quando a gente vê algumas pessoas fazendo alguns serviços, tem aqueles, eu diria, perfeccionistas, né? Eles gostam tanto do trabalho bem executado no seu funcionamento, quanto a estética. Não basta funcionar bem, tem que estar bonito, tem que estar tudo perfeito, né? O meu pai, eu acho que se encontra nisso. Meu pai, quando tem que fazer alguma coisa, enquanto não estiver perfeito, brilhando, lindo, pai, tá bom. Ele fala: não, mas está faltando ainda um ajustinho aqui. Eu acho que eu me encontro no segundo grupo, que eu chamo dos pragmáticos. Aqueles que se preocupam apenas com o funcionamento. A estética já não é tão boa. Está funcionando? Tá bom, está bem, está funcionando, está rodando, ótimo, né? E tem também os estéticos, que não precisa estar funcionando, desde que esteja bonito, está bom. Também é um outro extremo, né? Não, mas está bonitinho, mas não está funcionando, não tem razão disso tudo estar indo, mas está bonito, deixa, né? E tem também os indiferentes, também, que não precisa nem estar funcionando, nem estar bonito, não quer saber de nada, né? Eu acho que o rei Salomão entraria aqui nos perfeccionistas. Obviamente, se nós quiséssemos contratar um serviço para nós, a gente ia querer um perfeccionista fazendo um serviço para nós, né? Embora talvez os próprios perfeccionistas eles sofram muito pela autoexigência que tem de si mesmo, né? Uma grande exigência. Mas enfim, o texto que nós lemos mostra este grande rei Salomão, filho de um grande rei também, filho do grande rei Davi, considerado o mais sábio de todos. Nós vemos que ele constrói o templo do Senhor. Ele é chamado para construir a casa do Senhor que Davi gostaria de ter construído. Davi quis construir o templo do Senhor e Deus disse para ele: não, você não vai construir. E ele fala: não, então eu vou deixar tudo pronto, eu vou arrumar tudinho para que o meu filho possa construir. E Deus dá essa graça a Salomão de construir a casa de Deus, o templo do Senhor. Sem dúvida, se nós olharmos rapidamente pela vida de Salomão, nós dizemos que ele foi um rei de excelência. Um homem sábio, um bom administrador, agia em sua vida de forma perfeccionista, tendo excelentes resultados em todo o seu reinado. Tanto que a rainha de Sabá, como nós vimos, fica impressionada com tudo que ela vê. Mas é claro, nós conhecemos a história de Salomão, nós vamos dar uma caminhada por ela. Eu gostaria de destacar algumas coisas que eu aprendo com a vida de Salomão. E a primeira delas que eu gostaria de compartilhar com você, meu irmão, minha irmã, é que a pressa, se você quiser ter uma vida de excelência, a pressa é inimiga da excelência. A pressa é inimiga da excelência. Olha, mesmo com Davi tendo preparado todos os recursos para a construção do templo, você sabe quanto tempo Salomão demorou para concluir a casa do Senhor? 20 anos. 20 anos Salomão demorou para construir, mesmo com Davi tendo preparado tudo, trazendo todo o material que precisaria. 20 anos para se edificar a casa do Senhor. Irmãos e irmãs, a Bíblia é cheia de histórias de paciência. Salmo 40, verso 1 diz: esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Quantas vezes nós queremos as coisas de Deus e queremos para agora, Senhor. Senhor, me dá paciência, Senhor, mas tem que ser agora, Jesus. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te falar, o tempo de Deus é diferente do nosso.
O nosso tempo cronológico, no Cronos, onde o dia tem 24 horas, 1 hora tem 60 minutos, 1 minuto tem 60 segundos, Deus não está preso a este tempo cronológico. Deus está no seu tempo kairos, que é este momento de Deus. Deus não está preso ao sol que nasce e se põe a cada dia. Deus está muito além disso, e o problema é que nós, muitas vezes, que estamos presos nesse tempo cronológico, achamos que Deus está demorando demais para agir, achamos que as coisas estão demorando demais para acontecer, e às vezes a gente quer acelerar alguns processos. Mas veja, Davi, por exemplo, o pai de Salomão, ele foi ungido por Samuel em 1 Samuel 16. Mas sabe quanto tempo depois que Davi vai assumir o trono? Ele é ungido rei. Você conhece a história. Samuel é levado à casa de Davi, do pai de Davi, de Jessé, e ele procura os irmãos, e nenhum deles era aquele que Deus tinha escolhido. E Samuel fala: mas não tem mais ninguém? Ah, tem o Davizinho, está lá no campo. Manda chamar o Davi lá. Era o único que estava trabalhando, né? Por sinal, estava todo mundo em casa à toa, mas não era nenhum deles. Cadê? Tem alguém? Tá, tem o Davi, está trabalhando no campo, manda chamar. E então, quando Samuel olha para ele, o Espírito Santo diz: é ele, pode ungir ele, ele é o novo rei de Israel, eu o escolhi. E Samuel então unge Davi como novo rei de Israel. E às vezes a gente pensa que Davi saiu dali e assumiu o trono. Não. Sabe quanto tempo demorou para Davi assumir o trono depois que ele foi ungido rei? 18 anos. Depois que Davi foi ungido rei, ele continuou ainda sendo perseguido por Saul. Depois que ele enfrentou Golias, passou uma série de coisas para que ele então, de fato, assumisse o trono 18 anos depois. Meu irmão, minha irmã, o tempo de Deus é diferente do nosso. Ele só vai assumir o trono em 2 Samuel capítulo 2. Ele foi ungido em 1 Samuel 16. Você deve conhecer também a história de José, que Deus dá a ele um sonho, que o sol, a lua, as estrelas se prostravam diante dele. E até que de fato isso se concretizasse, você deve conhecer a história de José, o tanto de aperto que ele passou. Vendido pelos próprios irmãos, foi escravo no Egito, depois foi preso e mentiram contra a vida dele, até que Faraó começa a honrar a vida dele. Amados irmãos e irmãs, o fato de Deus estar te dando uma visão não significa que é para amanhã. O fato de Deus estar te mostrando algo na tua vida, o que Ele tem para você, não significa que as coisas serão atropeladas. Se a gente tentar fazer as coisas com pressa, a gente acaba atrapalhando os planos de Deus. A pressa é inimiga da excelência. Todas as vezes que as pessoas tentaram acelerar o processo ou tomar atalhos para cumprir o chamado de Deus, perderam a bênção da excelência. Abraão foi um grande homem de Deus. Deus falou com ele: Abraão, eu estou te chamando, e a partir de você eu vou criar um povo. E a partir da tua descendência, olha para as estrelas do céu, Abraão. A tua descendência vai ser numerosa como as estrelas do céu. Olha para as areias do deserto e do mar. A tua descendência será como a areia do mar. Através de você, através deste povo que eu estou criando, eu vou abençoar todas as famílias da terra. E Abraão fala: oh, que bênção, glória a Deus. Sara, ela é estéril, mas Deus prometeu, vai dar certo. Só que o tempo foi passando, o tempo foi passando, o tempo foi passando, e nada da Sara engravidar, e nada do bebê vir. E aí que Sara tem uma brilhante ideia. Para não dizer o contrário, né? Sara fala assim: ô meu bem, já que está demorando para vir, eu já estou velha, você já está velho. Vamos dar um jeitinho para Deus, vamos ajudar Deus. Pega aqui minha escrava, Agar, tem um filho com ela, a gente cumpre a promessa, cria o Ismael como se fosse nosso filho. Você deve conhecer a história, isso causou um conflito terrível, porque logo depois que Ismael nasce, Sara engravida. E engravida do filho da promessa, Isaac. E as crianças começam a crescer, começam a brigar, e Abraão se vê forçado a mandar Sara embora, Agar embora, perdão, a Sara viga, manda Agar embora com Ismael para o deserto. E Deus aparece a Agar no deserto e fala: olha, você também vai ser de um grande povo, seu filho será um grande povo. Alguns dizem que essa guerra que está até hoje lá no Oriente Médio, né, árabes e judeus, vem desses dois filhos, dessa bagunça que Abraão criou por querer acelerar os processos de Deus. Moisés, Deus já tinha chamado, Moisés sabia do seu chamado para ser um libertador do povo de Israel. Moisés era príncipe no Egito, o povo era escravo no Egito, e Moisés sabia que ele seria chamado para libertar o povo. Só que de repente ele vê um egípcio castigando, maltratando um hebreu, e ele vai com a força do seu braço, com as suas próprias mãos, e vai para cima daquele soldado egípcio e mata aquele soldado. Tem que sair fugido do Egito e fica 40 anos no deserto esperando o processo de Deus.
Todas as vezes que a gente tenta acelerar os processos de Deus, a gente acaba perdendo a bênção da excelência. Não tente acelerar os processos de Deus na tua vida. Mas também, meu irmão, minha irmã, não pare de caminhar rumo ao crescimento que Deus tem para a sua vida. Filipenses 1,6, o apóstolo Paulo vai dizer: eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A obra que Deus começou na nossa vida, as promessas de Deus na nossa vida, podem demorar aos nossos olhos, mas Deus está no controle, Deus está cuidando de todas as coisas. E aquele que espera em Cristo Jesus, aquele que espera a promessa em Cristo, jamais será desamparado. Persevere, não desanime, mas não tente acelerar os processos na tua vida. Segunda coisa que eu aprendo com Salomão e da história que nós lemos, é preciso dar prioridade à vontade de Deus para as nossas vidas. Olha, irmãos e irmãs, a gente vive num tempo que tem tanta coisa lutando pela nossa atenção, lutando pelo nosso tempo, lutando pela nossa energia, pelos nossos esforços. Tanta coisa querendo tirar a nossa atenção, tantas coisas querendo que a gente se doe para uma causa. Se nós não priorizarmos a presença de Deus e a vontade de Deus nas nossas vidas, nós também perdemos a bênção de ter uma vida de excelência. Salomão enfatiza 2 grandes projetos no texto que nós lemos. O início do seu reinado, ele quis então construir a casa de Deus e construir a sua própria casa. Você viu o que diz o texto? Salomão construiu a casa do Senhor, construiu a sua casa e depois ele foi edificar as cidades. Primeiro edificou a casa de Deus, depois a sua casa, depois ele foi edificar as cidades. Pense comigo dessa forma: a casa de Deus hoje é o meu e o teu coração. Quantas vezes nós queremos buscar tantas coisas antes de edificar a casa de Deus na nossa vida? A palavra de Deus em Efésios 2:22 diz: vós estáis sendo edificados todos juntos para a habitação de Deus no Espírito. Eu sozinho não sou casa de Deus, mas nós todos juntos estamos sendo edificados para sermos casa de Deus. Deus deseja morar entre nós, no nosso coração, para ser a sua habitação por meio do Espírito. Você tem edificado uma casa para Deus no teu coração, meu irmão, minha irmã? Você tem edificado a casa do Senhor? Deixa eu te falar uma coisa: Deus não quer alugar a casa dele, não. Deus não quer uma casa de aluguel. Deus não quer uma casa para temporada. Sabe quando você aluga temporada para passar uns dias na praia, passar algumas coisas? Deus não quer um Airbnb no teu coração, não. Deus quer que nós edifiquemos uma casa para Ele. E dele está dizendo: Deus está edificando, vós estáis sendo edificados uma casa de Deus, para a habitação de Deus no Espírito. O próprio Senhor Jesus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Qual a prioridade você tem dado para a vontade de Deus na tua vida, meu irmão? Qual a prioridade você tem dado para a intimidade com Deus na tua vida, para buscar a presença de Deus na tua vida? Edifique primeiro a casa de Deus. Depois que Salomão edificou a casa de Deus, ele edificou a sua própria casa. E aqui eu quero te desafiar a olhar com os olhos espirituais a tua vida, a tua casa, como sendo a sua família. Edificar a sua própria casa. Edificar a casa de Deus primeiro, depois edificar a sua própria casa, a sua família. E quando eu cheguei aqui, o irmão já estava falando, né, dessa bênção da família, da intenção de Deus com a família, dos valores da família. Faz um coraçãozinho aí para quem você ama. Amados irmãos e irmãs, quanta gente até tem edificado a casa de Deus, mas está esquecendo de edificar a própria casa. Edificar a sua família, edificar o seu casamento, edificar a vida com os seus filhos. Muitas pessoas estão sendo bem-sucedidas em muitas áreas da vida, mas extremamente frustradas dentro das suas próprias casas. Trabalhadores excelentes, funcionários excelentes, patrões excelentes, homens e mulheres de sucesso, alguns até crentes bem vistos na igreja, mas com uma vida familiar em declínio. Amados irmãos e irmãs, quando nós valorizamos a casa de Deus, nós somos impulsionados também a valorizar a nossa casa. Quando nós edificamos a casa de Deus, somos impulsionados a edificar a nossa casa. Quantas vezes nós reclamamos da sociedade, do mundo, mas isso é fruto, os problemas que temos vivido no mundo são frutos de famílias quebradas, rachadas, desestruturadas. Este é um culto que os homens estão liderando. Homens, é preciso tomar a responsabilidade de sermos homens de verdade.
sermos sacerdotes do lar, homens de valores, de coragem moral, de coragem de fé, de coragem espiritual diante de Deus. Assumimos os compromissos de pai, assumimos os compromissos de cidadãos. Edificarmos a nossa família é abençoar toda a nossa cidade, toda a nossa geração e toda a sociedade. Porque a nossa sociedade é formada por famílias, e famílias quebradas, famílias fracas, geram uma sociedade fraca e quebrada. Somos chamados a edificar a casa de Deus, mas somos chamados também a valorizar e a edificar a nossa casa. Desde o início da criação, nós vemos Deus se encontrando com Adão e logo trazendo Eva. Ou seja, Adão se encontrou, a primeira pessoa que Adão viu foi Deus, e a segunda pessoa que ele viu foi Eva. Edifique o teu relacionamento com Deus, edifique o teu relacionamento familiar. Essas coisas andam juntos, não podem andar desassociados, irmãos e irmãs. E finalmente eu destaco, é preciso perseverança e continuidade no processo de construir uma vida de excelência. Como nós vimos, não é da noite para o dia. Como nós vimos, é preciso edificar a casa do Senhor e a nossa própria casa, mas é preciso para tudo isso perseverança e continuidade. Sabe por que eu estou dizendo isso? Embora Salomão tenha tido essas prioridades, embora Salomão tenha sido e até hoje reconhecido como um homem muito sábio, e o irmão Urbano também citou Salomão, né? Guarda o coração de tudo que você pode guardar. Salomão é reconhecido como um homem muito sábio, mas ele não perseverou até o fim na sua vida. Nós vemos aí em 2 Crônicas 9:11. Olha só o que Salomão diz. 2 Crônicas 9:11. Deixa eu ver se é esse mesmo, está aí. 9:11. Não, não é esse não. Será que é 1 Crônicas? Vê primeiro, irmão, por favor. 1 Crônicas 9:11. Não, não é esse também não. Deixa eu ver, perdi aqui, irmão. Não. Será que é o 19? Vamos lá, às vezes faltou umzinho aqui na anotação, né, meu irmão? Não, também não é não. Oh, Jesus, misericórdia. Que o texto que diz que Salomão fez subir a filha de Faraó da cidade de Davi para a casa que ela lhe edificara. 8:11? Me ajude aí, irmãos são bons de Bíblia. É 11? Isso, 8:11, pronto. Estava mais perto do que a gente achava. 8:11, coloca aí, 2 Crônicas 8:11. Olha só o que Salomão fez. Salomão levou a filha do faraó da cidade de Davi para a casa que lhe edificara. Ou seja, Salomão edificou uma casa para uma esposa dele, a filha do faraó do Egito. Só que ele não edificou em Jerusalém, na cidade de Davi, ele edificou numa outra cidade. Por quê? Minha mulher não morará na casa de Davi, rei de Israel, porquanto os lugares nos quais entrou a arca do Senhor são santos. Sabe o que Salomão está reconhecendo aqui? Este casamento meu não é santo. Eu não deveria estar casado com essa mulher. Eu sei que essa mulher não é digna de estar na casa do Senhor, na casa de meu pai. E só lembrando aqui que na época de Salomão, essa aqui não é uma esposa dele não, e a única não, tá? Salomão teve dezenas de esposas. Salomão querendo fazer uma boa política da vizinhança. Davi era um homem de guerra. Davi, seu pai, era um homem que subjugou os inimigos com espada, com guerra. Ele venceu os inimigos pela espada. Mas Salomão não. Salomão era do bem. E aí vinha um inimigo contra ele e fala, não, vamos brigar para quê? Você não tem uma filha aí? Vamos casar. Vamos casar, traz sua filha, vamos casar com ela, vamos ser tudo parente, tá tudo certo. E aí o outro inimigo vinha, não, calma. Você tem uma filha aí? Quer ser rainha ela? Vem cá, vamos casar. Salomão querendo fazer essa política da boa vizinhança, e aqui ele admite que o seu casamento não era consagrado ao Senhor. Mas mesmo sabendo que estava em desobediência à lei que Deus dera ao povo de Israel, tomou a filha de Faraó como esposa para fazer aliança com o Egito. Mesmo Deus sendo declarado abertamente, Deus, lá em Deuteronômio 7, de 1 a 4, Deus fala, olha, eu estou colocando vocês nesta terra, diante destes povos, mas não se casem com as mulheres desses povos ao redor de vocês, para não se contaminar com os seus deuses.
E aí às vezes alguém pode falar assim, mas foi só um casamento. Salomão continuou crente, continuou fiel ao Senhor. Amados irmãos e irmãs, quando se trata de santidade ao Senhor, não podemos dar um jeitinho. É preciso consagrar a nossa vida a Deus. É preciso perseverar nos consagrando ao Senhor. A tua família é consagrada ao Senhor, meu irmão, minha irmã? A tua família é consagrada a Deus? Você está convidando Jesus para entrar na tua vida? Você está convidando Jesus para entrar na tua família? E não é simplesmente por meio de um ato simbólico, Jesus entra na minha casa, Senhor. Não, é dia a dia, por meio das músicas que você ouve lá na tua casa. Jesus está sendo louvado dentro da tua casa por meio das canções. O que você está atraindo por meio das músicas que você coloca na tua casa? O que a letra das músicas que falam dentro da sua casa, elas estão convidando e invocando a presença de Deus ou a presença de espíritos de promiscuidade, de prostituição, espíritos de pornografia, espíritos de traição? O que as músicas que tocam na sua casa estão atraindo? E aí a gente não pode pensar, ai pastor, é muito radical, não pode ouvir música do mundo. Não é isso, meu irmão. É que tem músicas que ao invés de atrair a presença de Deus, estão atraindo demônios para a tua vida. Você está convidando Jesus para entrar na tua casa, por meio das orações que você faz junto com seus filhos, no teu casamento. As conversas que vocês têm são conversas que atraem a presença de Deus. Amados irmãos e irmãs, santidade ao Senhor, perseverança, é todo dia construindo um altar ao Senhor na nossa casa. Não adianta, meus irmãos, querer invocar a presença de Deus somente no domingo. Você sai daqui abençoado, fogo puro, mas quando vira amanhã, você parece que já esqueceu tudo. Não, meu irmão, persevere na presença de Deus. Você quer saber o fim de Salomão? Veja aí 1 Reis 11, do 1 ao 6. Vamos ler juntos. 1 Reis, capítulo 11, versos do 1 ao 6. Um homem tão sábio, tão rico, tão abundante, que vivia uma vida de excelência, mas porque não perseverou na presença de Deus e em obediência a Deus. Olha o que aconteceu com Salomão. Todos os reis de Israel, quando a história conta, no final fala assim: fulano fez o que era reto perante o Senhor, ou fulano fez o que era mal perante o Senhor. Vamos ver como acaba a vida de Salomão? 1 Reis 11, do 1 ao 6. Ora, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Verso 2: mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos sidônios, e a Milcom, abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Não perseverou. E uma palavra que eu chamo a atenção era: e o seu coração não era de todo fiel ao Senhor. Era fiel? Era um pouco fiel. Existe isso? Um pouco fiel? Existe um pouco verdade? Ou é verdade ou é mentira? Ou você é fiel a Deus, ou não é fiel, ou é infiel. E aqui acho que o cronista, né, escrevendo, o coração dele não era tão fiel ao Senhor, não era só fiel a Deus. Você gostaria de casar com uma esposa assim, homem, que não é de todo fiel a você? Ela é fiel, mas não muito. Você gostaria? Mulher, você gostaria de casar com um marido assim? Ele é fiel, mas não muito. Deus também não quer que a sua igreja, a sua noiva, não seja de toda fiel a Ele. Deus não quer que o nosso coração
não seja de todo fiel ao Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, não dá para dividir o nosso coração com Deus e com o mundo. Não dá para dividir o nosso coração entre agradar o Espírito e agradar a carne. Não dá para dividir o nosso coração entre amar a Deus e as riquezas. Não se pode servir a dois senhores. É preciso perseverar, e Salomão não perseverou. Além disso, Roboão, filho de Salomão, que assumiu o trono, também não andou nos caminhos do Senhor. Quando nós não nos consagramos ao Senhor, nós destruímos a nossa vida e atrapalhamos muito a vida dos nossos filhos e das gerações que vêm depois de nós. Amados irmãos, quais são as tuas prioridades? A tua vida, a tua família, o teu coração está sendo edificado ao Senhor? Como você tem agido? Que nós tenhamos uma vida de excelência a Deus. Queria convidar o Ministério de Louvor aqui para nós estarmos cantando uma canção. Pastor sabe que eu tenho tradição metodista, então eu gosto de um apelo, viu, pastor? Glória a Deus. Mas Deus tem uma palavra para você. Deus te trouxe uma palavra hoje, meu irmão e minha irmã. E sempre que nós somos confrontados com uma palavra de Deus, o Senhor espera uma resposta de nós. O Senhor quer que você tenha uma vida de excelência. O Senhor quer que você viva uma vida de excelência, e nós podemos aprender muito com a vida de Salomão, coisas boas que ele fez, mas aprendemos ainda mais também com os seus erros, como não perseverar na presença de Deus. E nós vamos cantar uma canção, e eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, você que ouviu a palavra de Deus nessa noite, enquanto nós estivermos cantando ao Senhor, enquanto nós estivermos louvando ao Senhor, quero te convidar neste momento a fechar os teus olhos e a refletir sobre a palavra que Deus ministrou ao teu coração. Você que ouviu esta palavra nesta noite, a palavra de Deus diz: se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Quem sabe você está clamando por uma vida de excelência, você está clamando por algumas respostas de Deus, e Deus hoje te trouxe uma resposta: o meu tempo não é o teu tempo, mas persevere na minha presença. Cuide, edifique uma casa para mim no teu coração, edifique a tua casa, a tua família. Qual é a tua resposta, meu irmão, minha irmã, diante desta palavra de Deus? Enquanto nós estivermos cantando, se você quiser vir até o altar do Senhor, eu quero orar por você. Quem sabe você ainda não entregou sua vida a Jesus e deseja fazer isso nessa noite. E dizer: Senhor, eu quero viver uma vida de excelência, mas eu não quero viver como Salomão, que me desvia da sua vontade por muitos motivos. Eu quero perseverar na tua presença. Se hoje o Senhor falou com você, ou quem sabe você já serve a Deus, você já conhece a palavra do Senhor, mas quem sabe você está clamando por algo que está demorando, e hoje o Senhor está te dizendo: é no meu tempo. Se você quiser